Bom dia, amada Igreja do Senhor Jesus. Que alegria podermos estar reunidos novamente em nome de Jesus. Estamos aqui para prestar culto ao Senhor nesse domingo. Amém? Somos a Igreja viva do Senhor Jesus na terra. Por isso, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo quando não podemos nos encontrar fisicamente, mas através do Espírito Santo, mesmo em nossas casas, nós estamos ligados, unidos, reunidos em nome de Jesus. Porque as forças do inferno não podem parar a Igreja do Senhor Jesus. As forças do inferno não prevalecem contra a Igreja de Jesus. Por isso, podemos continuar nos reunindo, continuar ligado através do Espírito Santo, prestando culto ao nosso Senhor. Amém? E nesse meio dessa pandemia que temos vivido, tantas aflições, tantas angústias, nós temos a palavra de Deus que nos consola, que nos alimenta, que nos ajuda. E através da fé na palavra de Deus, nós estamos andando e caminhando como igreja. Vamos ler a palavra de Deus em Hebreus 11, 1 e 2 e 6, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Nesse tempo de pandemia, nós andamos pela fé, crendo que o Senhor está conosco, Ele está ouvindo as nossas orações e está nos conduzindo em vitória. Meus amados irmãos, estamos juntos mais uma vez em louvor ao nosso Deus. Amém. Nós todos juntos louvando ao nosso Deus Senhor. nesse culto agora. E neste dia nós queremos lembrar a vocês que as palavras de Deus, elas são concretas, reais e permanecem para sempre. Amém. Porque nós estamos vendo nesses dias que as promessas do Senhor estão se cumprindo na nossa igreja. Quando Ele diz na palavra do profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, que nós temos lido tantas vezes na igreja, quando Ele diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E ele continua no versículo 17 desse mesmo capítulo. Eles serão para mim, eles, o seu povo, serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Amém. Glória a Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, Aleluia. entre o que serve a Deus e o que não serve. Glórias ao teu nome. E ele acrescenta assim, no capítulo 4, no versículo 2: Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, Aleluia, como bezerros soltos da da estrebaria. Aleluia. Amém? Amém. Então, essas palavras
estão se realizando no nosso meio, porque vemos que a igreja tem sido mantida pelas contribuições dos nossos irmãos. E assim como está na palavra, nós todos nos regozijaremos no cumprimento da palavra do Senhor. Amém. Deus está abençoando a cada um de vocês, a cada um de nós. É verdade. Deste modo, Ele nos fará saltar, como está aqui, como bezerros soltos da estrebaria. Aleluia. Dá para imaginar a alegria de todo o seu povo saltando e pulando, porque Ele é o vencedor na nossa vida. Vamos então continuar o nosso culto desta manhã, meus irmãos. Nós então estávamos mencionando a palavra do profeta Malaquias e vamos relembrar agora o versículo 12 do capítulo 3, quando ele diz assim: todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E depois ele diz, no versículo 2 do capítulo 4, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém? Deus sempre cuidou do seu povo e sempre está disposto a reconduzir o povo para o caminho certo. E ele diz assim no versículo 18 do capítulo 3, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está sempre te reconduzindo para o caminho certo, meu irmão. Este é o propósito dele, ter um povo que louve o seu nome perpetuamente. Amém? E isso se repete ao longo de toda a história. O povo sempre foi conduzido pelo amor de Deus no caminho certo, no caminho do amor dele. E ele, veja só, ele tirou o povo do Egito, levou a Canaã, passando por todo o deserto durante 40 anos, distribuiu a terra de Canaã para as suas 12 tribos, e ali ele estabeleceu, através de Moisés, quando Moisés estava à porta de Canaã, as leis que o povo deveria obedecer. Ou seja, estabeleceu o governo dele sobre o seu povo. E o povo se estabeleceu na terra prometida, e durante 400 anos o povo de Deus foi orientado, conduzido pelos juízes. Amém? E o povo, mais uma vez, se apartou de Deus. Foi desobediente, estabeleceu a desordem, e Deus entendeu que precisava novamente levantar alguém que reconduzisse o povo à adoração do seu nome. Naquela época, ele levantou ainda uma criança chamada Samuel. E vocês conhecem bem esse nome, né? E ele, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, Deus descreve esta relação dele com Samuel. E do versículo 1 ao 10 desse capítulo 3, ele mostra então, e ele diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, que era o sacerdote da época. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca,
Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? E ali em diante, Deus preparou Samuel para fazer o povo retornar ao Senhor. E no versículo 19, ainda do capítulo 3, ele diz assim: Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o povo passou a entender que Samuel era um profeta do Senhor. E Samuel ungiu a Saul e a Davi, e aí o povo de Deus passou a ter um novo direcionamento e alcançou grande glória. É assim, meu irmão, que Deus também faz conosco. Ele é que nos reconduz à verdade. Amém? Ele está cuidando de nós e do seu caminho. Portanto, meu amado irmão, escute a voz de Deus, que pode vir na leitura da palavra, na boca de alguém, que pode ser até uma criança, ou nos teus sonhos. Escute, porque Ele quer o melhor para você. Sabemos que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por isso, nós não esperamos soluções humanas para as nossas vidas, mas esperamos a solução que vem da parte do Senhor. Por isso é necessário que estejamos alimentando a nossa fé e não olhando para as circunstâncias que nos rodeiam. E como vamos alimentar a nossa fé? A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para alimentar a nossa fé, portanto, é necessário que estejamos nos alimentando da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, todos os dias, a nossa devocional, tendo nosso tempo com o Senhor, para nos alimentar da palavra de Deus e agirmos por fé, edificando a nossa fé. E assim nós vamos crer que o nosso socorro virá do Senhor e não vamos nos desesperar com as circunstâncias. Amém? Por isso vamos clamar agora ao Senhor, a esse nosso Deus que nos socorre sempre que clamamos. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é nosso Deus que nos responde e atende a nossa oração sempre que clamamos. Ajuda-nos, Senhor, a andar por fé nesse tempo de pandemia. Ajuda-nos a olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Vem agora, Jesus, abençoar cada vida que se reúne aqui nesse grupo, Pai. Abençoa cada uma, supre as suas necessidades, Pai. Cura aqueles que estão enfermos, sara os abatidos, Pai. Levanta aqueles, Pai, que estão caídos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que todos estejam hoje sendo animados pelo Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos concede uma semana de vitória no Senhor.
Oramos em nome de Jesus.